Olá, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou trazer aqui para vocês sobre parto humanizado. Então, vou me apresentar um pouquinho aqui. Meu nome é Thaís Maruoka, eu sou jornalista, podcaster, fotógrafa e videomaker de parto humanizado e tive 3 filhos por parto humanizado. A primeira foi hospitalar, a primeira foi hospitalar natural, chegamos lá já quase nascendo. A segunda foi domiciliar planejado e o terceiro domiciliar planejado também. Então, nesse tempo, muitas mães vinham me procurar, muitas amigas vinham me perguntar o que elas podiam fazer para ter um parto normal. E foi aí que eu comecei então a produzir conteúdos que eu já produzia sobre maternidade consciente, infância livre, educação não violenta, mas comecei a produzir conteúdos também sobre parto humanizado para ajudar vocês. Nesse vídeo daqui eu vou falar sobre a diferença entre os partos, sobre as taxas de cesárea, esse mundo de cesárea em que a gente vive hoje e também dicas para você conseguir ter o seu parto humanizado. Se você não sabe, a gente vive num país em que realiza muitas cesáreas desnecessárias. O Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza cesáreas desnecessárias. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde diz que de 10 a 15% dos casos realmente precisam de cesárea. Ou seja, tinha algum risco para a mãe ou para o bebê que precisou realmente levar para uma cesárea. Fora isso, são cesáreas desnecessárias, mais do que 15% desnecessária. No Brasil, essa taxa é maior que 55%. E quando a gente fala de partos particulares em planos de saúde, esse número vai lá para 80 e tantos por cento. Então a gente chama de epidemia de cesáreas. É muita cesárea desnecessária feita aqui no Brasil. O Brasil é o segundo país, o primeiro é a República Dominicana, mas por anos o Brasil ficou em primeiro lugar. Então o que a gente precisa fazer para se preparar, para poder fugir desse sistema, para poder nadar, remar contra a maré? A primeira coisa que eu sempre falo é se informe muito, o máximo que você puder, porque infelizmente a gente precisa disso para poder lutar contra esse sistema. Se a gente fala realmente que o parto, mas poxa, por que a gente precisa se preparar para um parto normal se ele é natural? Não era para ser tão natural assim? Era. Se a gente não estivesse tão desconectada da nossa natureza, tão desconectada de nós mesmas, se a gente vivesse um mundo em que os médicos não sugerissem cesáreas desnecessárias o tempo inteiro, não desencorajasse as mulheres a ter um parto normal, sim, a gente não precisaria se preocupar e se preparar tanto para esse momento. Mas, infelizmente, a gente precisa. Então, se informem, vejam vídeos, existe um filme que eu adoro, que é o Renascimento do Parto, tem mais que um, tem o volume 1, 2, eu acho que até o 3, que você pode também assistir para poder se preparar. Leia livros sobre partos respeitosos, veja vídeos na internet, inclusive indico da Instinto Fotografia, que é onde eu fotografei e filmei por muito tempo, por mais de 6 anos. Se você quiser assistir nascimentos reais, você pode ver por lá, porque tem todo o trabalho de parto, nascimento do bebê. Você pode assistir esses vídeos para poder ir se preparando, entendendo como que funciona esse meio do parto. Também pode ouvir relatos. Muitas mulheres contam seus relatos na internet. O que mais tem também é isso, gente. Pela internet você pode se preparar, você pode se informar. Tem tudo muito fácil ao nosso acesso na internet. Como esse vídeo, inclusive, que eu tô fazendo aqui e outros que eu vou trazer para você. Então, se informe que você vai conseguir ter muita informação para se munir mesmo, para lutar contra esse sistema de cesáreas. Porque se você for parir no SUS, por exemplo, que você não pode escolher a equipe que vai estar junto com você, ou você vai parir por plantonistas, né, com um plano de saúde, mas sem escolher aquela equipe, você pode pegar equipes que não te respeitem ou que não estejam preparadas para um parto normal, porque infelizmente os médicos parecem que não estão, a maioria, preparados para realizar, para acompanhar um parto normal. Então, primeira coisa, se prepare.
Faça seu plano de parto. Vou trazer aqui em vídeos mais tarde o que é o plano de parto. Mas, falando por cima, é um documento em que você coloca seu nome, nome do bebê, data prevista do parto, e você escreve tudo que você deseja que tenha no seu parto e o que você não deseja de jeito nenhum. Isso faz com que você vá atrás de informações, porque para você construir o seu plano de parto, você vai ter que se informar bastante, você vai ter que escrever, colocar o que você quer, o que você não quer. Então isso já te obriga a ler sobre o assunto, a se informar, a ver o que você quer ou não quer que aconteça com você e com seu bebê. Então é muito importante você ver isso. Quando você tem um plano de parto, você pode protocolar, fazer a equipe assinar, e você pode levar para o hospital para que o hospital saiba, aqueles médicos saibam o que você quer ou não quer e eles te respeitem. Caso eles vão contra aquilo sem necessidade, porque claro, se tiver um risco para a mãe ou para o bebê e eles tiverem que decidir, eles vão decidir sem te perguntar muitas vezes. Mas numa emergência, por exemplo. Mas eu digo em casos em que não precisa, não tem risco para a mãe e para o bebê, em que você pode sim, você decidir se você quer ou não algumas coisas. E se eles não fizerem, eles vão estar desrespeitando você. Então esse plano de parto garante alguns direitos seus. Outra coisa, quando você está informada, você pode no momento falar, eu não quero isso, não aceito aquilo. E seu marido ou sua esposa, acompanhante que estiver junto com você, pode também chegar e falar, porque você provavelmente vai estar lá na partolândia, né? Muito mais difícil de poder se defender. Se tiver um acompanhante, pode chegar e falar por você, olha, ela não quer que isso aconteça, ela não quer que faça isso. Pode te proteger de possíveis violências obstétricas. Então, minha dica é, se informe, leia, veja relato, ouça relato de pessoas que você conhece também, vá atrás de filmes, veja vídeos na internet, leia matérias na internet, siga perfis no Instagram também que tragam esse tipo de assunto, aqui no YouTube também que tragam assuntos relevantes sobre parto humanizado. E se você está nesses primeiros passos aí para o seu parto humanizado, você pode também ir atrás de grupos de pré-parto que algumas doulas fazem. Em um vídeo mais para frente eu falo um pouco mais o que é a doula. E também o que as parteiras fazem, porque as parteiras e as doulas costumam ter espaços em que elas fazem grupos de pré-parto para preparar para o parto. Então, você vai ouvir lá o que é o parto humanizado, quais as vantagens para você e para o bebê, conhecer outras pessoas que estão na mesma época, no mesmo momento, vivenciando com você essa gestação. Você vai tirar dúvidas, vai se sentir cada vez mais segura, porque quando você tem informação, você também se sente mais segura. Você vai entender o que acontece com o seu corpo durante a gestação, o que acontece com o seu corpo durante o trabalho de parto, as fases do trabalho de parto, enfim, quando você frequenta esses grupos de pré-parto, você se sente mais preparada. Agora eu vou falar um pouco a diferença entre o parto normal, parto natural e parto humanizado. Faz uma confusão aí na cabeça, mas é facinho, gente, de entender. O parto normal é quando o bebê nasce pelo canal vaginal. Ele pode ter algumas intervenções, como episiotomia, que é uma intervenção desnecessária, como ocitocina na veia para acelerar o trabalho de parto, uma analgesia, por exemplo, para você parar de sentir aquela dor, e por aí vai. Esse parto normal, ele pode ter intervenções, ele não deixa de ser normal se nasceu pelo canal vaginal. O parto natural é o parto normal, sem intervenções nenhuma, sem analgesia, sem nenhuma outra intervenção, em que o seu bebê nasceu de forma natural, sem precisar de absolutamente nada. E o parto humanizado? Ele pode ter analgesia, por exemplo, você sabia disso? Ele pode ser no hospital, ele não precisa ser em casa, na banheira, com luzes, velas, incensos, não. Parto humanizado é simplesmente o parto em que mãe e bebê são respeitados, em que mãe e bebê são recebidos da melhor forma, em que se a mãe quiser andar, ela pode, se movimentar porque está sentindo dor, ela pode, se ela quiser comer, se ela quiser beber uma água, se ela quiser trocar de posição para se sentir mais confortável, ela pode, porque acontece muito de no hospital eles não deixarem as gestantes se movimentarem, comerem, beberem, enfim. E aí, isso vai causando desconforto e uma insegurança maior na gestante. Então, quando a gente fala de um parto humanizado, como o próprio nome diz, é humanizar aquele momento, é você respeitar, é você ter empatia, é você respeitar a mãe e o bebê. Além disso, é quando a mãe é protagonista do próprio parto.
Ou seja, ela decide realmente o que é legal para ela ou não, o que ela quer ou não que faça, e ela tem poder sobre o próprio corpo. Ela consegue, ela que guia, ela sabe o momento em que ela vai ficar de cócoras, em que ela vai ficar de 4 na posição melhor para ela. Ela sabe o momento em que ela vai começar a fazer força, porque o corpo sabe. Mulher, você sabe parir. A sociedade tenta fazer a gente não acreditar nisso, mas sim, a gente sabe parir. Então, acredite no seu corpo e se prepare para você ter esse parto que você tanto quer. Espero que você tenha gostado do conteúdo por aqui até agora, mas fica ligada aí que uma vez por semana eu vou postar um vídeo sobre parto humanizado, parto respeitoso aqui para você, para poder te ajudar a ir se preparando para esse momento que você tanto quer. Um beijo e até a próxima!